A Igreja de Cristo precisa restaurar o temor à palavra, o temor aos milagres que Deus proporciona. A Igreja de Cristo precisa despertar novamente. Falo nesse sentido para você com a intenção de o texto que nós vamos estudar hoje, hoje nós vamos ler bastante coisa aqui em Atos capítulo 5, que após talvez uma das coisas mais difíceis para acontecer dentro da igreja, que foi a morte de um homem chamado Ananias e a morte de sua esposa chamada Safira. E a Bíblia fala que a morte dessas duas pessoas, desse casal, foi devido à desobediência ao Espírito Santo, pela mentira que eles contaram, por levarem a obra de Deus sem temor. Eu vou dizer para você, claro que nos dias de hoje nós não vemos coisas nesse sentido, né? Alguém perder a vida por desobedecer, até porque se houvesse nesses dias coisas tão profundas ao que diz respeito ao temor à igreja, eu acredito que muitas pessoas não fariam como fazem hoje. Acredito que muitas pessoas que desprezam as coisas de Deus, se elas vissem pessoas morrendo por conta de seus erros, por suas falhas, por sua mentira ao Espírito Santo, a sua falsa cristandade, né? A sua maneira falsa de dizer que é cristão, a sua maneira mentirosa de dizer que é crente, porque está descrito nesse texto de Atos 5, do 1 até o 10, eu não vou fazer essa leitura, e houve um grande temor na igreja, as pessoas ficaram muito temerosas, sabendo que levar a obra de Deus, ser de Jesus, viver para Jesus, estaria sendo algo tão sério para a vida deles que envolvia a vida deles. Envolvia algo mais precioso que nós temos, que é a nossa vida, o fôlego de vida. E às vezes nós vamos conduzindo a nossa vida de maneira errônea. E uma coisa que acontece, eles conspiraram, tanto a esposa Safira quanto o marido Ananias, eles conspiraram e enganaram ao Senhor, enganaram a Deus. E a Bíblia fala que os dois caíram mortos aos pés de Pedro. E a Bíblia fala que a igreja viu esse acontecimento e eles ficaram perplexos, não estavam doentes, não estavam com nenhum tipo de problemas, vamos dizer assim, que os levassem a ter ali um infarto fulminante, mas eles caíram duros ali, mortos à frente do apóstolo. E isso trouxe um grande temor no meio da igreja. Todos aqueles recém-convertidos, quando viram isso aqui, entenderam, olha, nós não podemos brincar de igreja, nós não podemos brincar de cristão. Nós temos que estar atentos à palavra, porque a palavra se cumpre. E aqui a partir do versículo 11, é onde eu quero começar a leitura, eu vou ler até talvez o versículo 16, vamos começar junto essa leitura? Diz assim, ó, e houve um grande temor em toda a igreja, como falei, e em todos os que ouviram estas coisas que eu acabei de falar para vocês. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente, todos unidos com o mesmo propósito, no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Bom, a igreja de Cristo está começando na terra. Atos dos Apóstolos conta a história da igreja. E a igreja está ampliando, aumentando o número de membros, crescendo o número de adeptos ao cristianismo, deixando alguns, como a Bíblia fala, alguns prosélitos, deixando o judaísmo, convertendo-se ao cristianismo, alguns gentios que não proferiam fé judaica, nem muito menos proferiam fé em nada, eles não tinham a fé no Senhor, começam a crer em Jesus Cristo. E este testemunho, não é nem o testemunho, esse testemunho da morte de Ananias e Safira, por enganarem ao Espírito Santo, por tentarem passar a perna em Pedro, por tentarem achar que podia ludibriar ali o Pedro, tentando com palavras, com lisonjas, porque falar bonito todo mundo fala. Eu já passei por cada situação como um pastor,
de você estar vendo estampado, você perguntar, fulano, por que você está fazendo assim? Por que você fez? Por que você deixou de fazer aquilo? Não, por causa disso, por causa daquilo, sabe aquela malemolência? A pessoa quer dar uma chamada enrolation, né? Não, é porque o pastor nem sabe de verdade o que está no meu coração, mas Deus sabe. Já pensou se acontecesse com você crente, você que participa você tem algum ministério? Já pensou que a hora que você mentisse para o teu pastor, que você trapaceasse o Espírito Santo, você caísse duro dentro da igreja, morto? Meu Deus do céu. O temor, houve algo ali dentro desse templo, dessa igreja, que eles então ficaram abismados. E a Bíblia fala que quando todos estavam unidos, eles tinham o mesmo propósito. Estar unânime é com o mesmo propósito, o mesmo coração, o mesmo sentido. A fala de um é a fala do outro. Todos estão andando unanimemente. E a Bíblia fala que muitos queriam estar com eles. Muitos ali estavam em volta, não se reuniam, não vinham juntos, mas estavam ali próximos. E outra coisa que chama atenção, a Bíblia fala que eles eram tidos em grande estima. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, os servos de Deus verdadeiros são tidos em grande estima por pregarem a verdade, por anunciarem o Evangelho, por não misturarem o Evangelho e por doutrinarem segundo as Sagradas Escrituras, sem colocar uma dosezinha, uma pitadinha da carne, sem colocar uma dosezinha do homem, mas colocando o Evangelho puro, com sinceridade, com amor, e os milagres acontecem. Haviam tantos milagres e prodígios que aconteciam naqueles dias, não está testificado nesse texto aqui agora, mas aqui fala que muitos sinais aconteciam. E as pessoas vendo os sinais, como você que está ao vivo acompanhando agora, você que talvez está assistindo em outro momento o corte dessa mensagem, você não vai ter visto, mas o testemunho que nós assistimos há pouco, do jovem com esclerose múltipla, é um sinal. É um milagre, é uma cura, é algo notório, é algo visível. E mesmo assim, as pessoas vendo algo tão visível, tão profundo, tão sério, as pessoas não têm temor. Elas não respeitam a palavra de Deus. Elas não entendem a necessidade de que elas também precisem envolver-se unanimemente com o mesmo coração do que está descrito nas Sagradas Escrituras. Será que não é o seu caso? Você acha até bonito os testemunhos, você gosta, você acha, não, olha que bacana, né? O que Deus faz. Mas por que você não se envolve com as coisas de Deus? Por que você ainda está distante, ainda está vazio, vazia? Por quê? Por que isso está acontecendo com você? O que seu coração criou em volta, essa casca grossa, que impede de que esses testemunhos falem? Eu já ouvi pessoas dizendo, eu já ouvi, e inclusive já existiram pessoas assim, que pagavam as pessoas para contar testemunhos, que falavam que as pessoas deveriam receber um dinheiro e não falar para ninguém aquilo que ela estava recebendo, para poder, aliás, aquilo que ela estava mentindo, enganando alguém. Isso existe, isso eu não tenho dúvida que há pessoas com essa maldade diabólica no coração. Mas os testemunhos verdadeiros, como este aqui, caiu Ananias e Safira mortos à frente do Pedro, por conta de uma mentira, por conta de um engano, por conta de uma trapaça. Já pensou se todas as vezes que um cristão cometesse uma mentira, uma maldade dessa, um engano contra Deus, se ela caísse dura morta? Ou nós teríamos muitos cristãos verdadeiros, ou não teríamos cristãos. Porque ou a pessoa se converte de verdade, ou não se converteu, caía duro, morto. Só que os sinais e prodígios estão acontecendo que até os que não são crentes estão vendo e estão fazendo o quê? Tendo essas pessoas em grande estima, porque eles tinham entendimento, olha, essas pessoas realmente são de Deus. Essas pessoas realmente servem ao Senhor. Tem um testemunho muito bonito. No mês de março, nós fizemos uma campanha aqui em Pato Branco. Foi toda a região sudoeste. Eu me lembro de um caso de orações que nós fazíamos todos os dias. E nesses dias, um pedido de oração chegou a mim
A mãe de um irmão, membro da nossa igreja, teve um AVC. Eu, Jefferson, não tinha presenciado algo nesse sentido. Ela teve um AVC isquêmico, ficou com o braço esquerdo, perna esquerda, travados, sem poder movimentar, né? Ela dizia que sentia muito frio porque a mão ficou congelada, ficou seca, parada, não movimentava. A perna também. A visão turva, não enxergava direito. E nós numa oração, numa live, como agora você pode estar assistindo por uma transmissão da internet. Numa oração nós oramos em nome de Jesus, o nome dela é Lourdes. Em nome de Jesus, a dona Lourdes vai sair do hospital sem sequelas. No último dia da campanha, nós temos 3 dias com Jesus, sexta, sábado, domingo. No domingo ela saiu do hospital. Ela foi para casa, se arrumou e veio para a igreja contar o testemunho sem nenhuma sequela. E hoje ela está trabalhando para lá e para cá e fazendo as atividades dela. A AVC foi para os quintos dos infernos. Como que pode uma coisa dessa acontecer, pastor? Milagre. Aí você pergunta, pastor, a igreja está abarrotada de pessoas por esse testemunho. Pelo contrário. Tem muita gente que está assim, que vê a obra com grande estima, que vê que Deus está operando nessa obra, que vê os milagres, sinais aparentes dentro da igreja. Mas são aquelas pessoas que ficam assim, versículo 13, quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo os tinha em grande estima. Eles não tinham coragem de se juntar, porque eles estavam com medo. Eu vou dizer para vocês, tem medo de alguém talvez falar de você, de alguém falar assim, agora deixou a nossa religião para ser crente. Eu não venho falar de religião para você não. Agora a diferença é, um cristão verdadeiro não aceita que outro Deus, que outro alguém nesse mundo seja colocado ao lugar do Senhor Jesus. Nem Maria, nem Pedro, nem João, nem Antônio, nem Judas, nem Tadeu, nem ninguém. Ele disse que não divide a glória dele com ninguém. Nós temos que ter essa percepção. Nós temos que ter esse entendimento que enquanto estivermos dividindo a glória de Deus, nós não vamos nos unir nessa carruagem de sinais, de prodígios, de maravilhas, de testemunhos. Você não vai se unir. Por quê? Porque você ainda está como esses homens aqui. Eles tinham eles em grande estima. Ninguém se juntava, mas eles achavam muito, olha o que acontece com esses cristãos, com esses crentes, os evangélicos, como a pessoa fala, né? O que acontece com eles é impressionante. Veja que texto incrível, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Por mais que haja uma grande represária, eu vou até fazer uma pergunta para você e você se questione e ver se você consegue entender. Hoje há muita banalização no que diz respeito a igrejas, a evangelização de algumas pessoas que levam as coisas por comércio, por brincadeira, por zombaria, que tiram algumas coisas que não têm fundamento do Senhor, não tem base bíblica, é só da mente humana. Nós temos que tomar um cuidado. Tem um doido aí falando que tem um outro mundo aí que ele está criando um hospital para poder pregar o evangelho em outro país, em outro mundo, em outra galáxia. O cara é doido da cabeça. Isso aí o cara... E o pior não é isso. Essas pessoas que não querem ver os testemunhos da palavra, que não querem entrar na casa de Deus, ver os testemunhos, você olha para dentro do templo onde essa pessoa está abarrotado de pessoas. Por quê? Por que esse lugar está lotado? Porque tem essa loucura. Porque não tem ali a veracidade da palavra, onde não há confronto, a pessoa se sente em paz. Ela fica tranquila. Ela tem a tranquilidade de manter o padrão de vida dela do jeito que ela quer, sem que a palavra venha atribuir alguma coisa. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que havia muitas pessoas que estavam aprendendo, ou seja, podem bater,
podem bater, podem fazer o que quiser, podem andar contra a obra de Deus, podem fazer da maneira que acharem melhor, mas a obra de Deus, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar sendo ampliada. Os verdadeiros, eles vão aparecer. Os fiéis, aqueles que realmente são de Jesus, eles vão fazer isso aqui, ó, versículo 15, aqueles que creem no nome de Jesus. Versículo 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Não haviam pessoas que crescem nesses dias, nesse período, iniciando a igreja, não haviam pessoas que vinham para a casa de Deus doentes, buscando recurso em Cristo, que voltassem para casa do jeito que chegou. Não havia. Todas as pessoas que chegavam, elas recebiam a palavra de Deus. A Bíblia fala que algumas dessas pessoas, que eram até, porque eu acredito que uma pessoa que é carregada e colocada em camilhas no meio da rua, não era no templo, era no meio da rua, para que quando Pedro passasse, eles tinham certeza que este homem chamado Pedro, ele era um homem santificado a Deus. Amados, veja que coisa séria que eu vou lhe falar. Não se deve colocar a fé no Pedro. Não é o pastor, não é o homem, não é o Jefferson, não é o pastor Fernando, não é o pastor Jaime de Amorim, não é o missionário R.R. Soares. Mas nós temos que ter certeza que se nós unirmos unanimemente na presença de Deus, independente do pregador que está ali levando a palavra, seja ele mais novo ou mais velho, seja uma pessoa muito eloquente ou até pouco eloquente, porque o Pedro era um homem douto, era um pescador, um homem simples, um homem sem entendimento, sem até mesmo com tanta dificuldade para conhecimento das Sagradas Escrituras. O Pedro passava na rua e as pessoas, eu acredito que ninguém falava para o Pedro, Pedro, passa lá para a tua sombra curar pessoas. Não, eu acredito que não era assim. Eu acredito que as pessoas faziam isso por fé. E quando Pedro passava, as pessoas eram curadas. Porque senão o próprio Pedro já tinha feito isso. Lá em Atos 10, ele falou, levanta aí, rapaz, eu sou homem igual a você. Lembra que ele falou ao Cornélio, centurião Cornélio? Cornélio quis se ajoelhar, não, porque você é um homem santo. Não sou nada de santo não, levanta aí, eu sou o comedor de arroz e feijão igual a você. O Pedro não quis glória. E você que fica dando glória pro Pedro aí, nem o Pedro quis glória. Nem Pedro quis que fosse reverenciado e você está aí idolatrando Pedro. Isso não é uma loucura, não? É loucura. O Pedro falou assim, peraí, Cornélio, levanta aí, rapaz. Quem está mandando você se ajoelhar? Quem? Eu sou Jesus para você se ajoelhar diante de mim? Negativo. Bom é o Senhor, é a Ele que nós temos que prestar honra e glória. É a Ele que nós temos que prestar culto. Não é eu, não. Eu posso ser muito usado por Deus, você pode ser muito usado por Deus, mas toda a honra tem que ser dada a Deus. Então veja que a igreja do Senhor está crescendo, porque pode ser que não hajam muitas pessoas de coração unânime, com o mesmo propósito, mas a obra de Deus cada vez se amplia mais, e mais pessoas conhecem o verdadeiro Evangelho, conhecem mais da palavra de Deus. Os testemunhos e os milagres, eles testificam, eles testemunham a prova do que a palavra de Deus diz. Eu me recordo agora, não sei se meu amigo, tá aí o diretor de imagem, tá ali o Natanael, ele vai se lembrar da dona Pierina, tá no ponto aí com vocês, não sei se ele responde para vocês. A dona Pierina, nós fomos visitar ela um dia, nós chegamos na casa dela uma tarde, ela assistiu o programa, pediu a visita, e aí nós fomos na casa dela. Chegamos na casa dela, fomos com a câmera, fomos para gravar um testemunho, eu cheguei, ela abriu o portão,
Nós entramos para dentro da casa dela, ela serviu um café, pegou água e conversamos, batemos o maior papo. Daqui a pouco ela começa a contar o testemunho. Pastor, eu estou em cima desta cama há 3 meses que eu não posso me levantar. Há 3 meses que meu filho ou minha nora me dá comida na boca e eu não podia sair da cama. Mas eu estava assistindo o seu programa, o senhor pediu que tomasse do copo com água consagrado. A minha nora colocou a água na minha boca, eu pedi que lavasse o meu braço, a minha perna que estava travada, que eu não sentia. E eu quero dizer para o senhor que eu estou aqui de pé, depois dessa oração. Como é que uma coisa dessa acontece? Isso é um milagre. Isso testifica, isso testemunha o que a palavra de Deus diz. Aí eu pergunto para você, todos os que vêm ao Senhor com fé, não voltam doentes para casa. Pergunto para você, para a gente poder, eu não tenho mais tempo, nosso tempo já está se esgotando. Pergunto para você, se você acha que agora, eu não tenho tempo, programei de ir até o 42, mas nem perto disso consegui. Mas vamos pensar o seguinte, pense, por exemplo, que depois destes textos que nós lemos, há um grande ajuntamento de pessoas? Não. Ali acontece que começam perseguições. As perseguições, elas acontecem diariamente, todos os dias. O inimigo da nossa alma, o diabo, ele sempre vai perseguir aqueles que estão levando a palavra de Deus a sério. E vou dizer para você, esses homens que fizeram tantas maravilhas, logo após essas curas maravilhosas, de até pessoas circunvizinhas, traziam das cidades vizinhas, eram curadas, eles foram presos, porque eles continuavam a falar do nome de Jesus. E é o que nós vamos fazer. Vamos continuar falando de Jesus, sem misturar, sem aumentar, sem colocar nenhum tipo de subterfúgio para você crer em Deus. Hoje vem aqui que eu vou dar para você. Não, você vai receber a palavra de Deus, o nome de Jesus, a oração da fé e o milagre acontece. Creia e Deus opera na sua vida agora. Pegue seu copo com água. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Deus está aqui, Ele está aí e Ele vai operar em você em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e amado, assim como sempre tenho feito, me disposto todos os dias a buscar a Tua face, a orar ao Senhor, a consagrar a minha vida, para que no momento que abrir a minha boca em favor da intercessão deste povo, o Senhor possa me ouvir. Que o Senhor possa dar, ó Deus, atenção às palavras que saem dos meus lábios. Jesus, há pessoas que estão assim como a dona Pierina, ou como a dona Lourdes, com um AVC, pessoa que não pode se movimentar, que precisa de uma bengala, que precisa de uma muleta, que precisa de uma pessoa para levantar essa pessoa, para ir ao banheiro, para fazer atividades tão simples do ser humano, atividades que às vezes a pessoa muitas vezes, ela tem até vergonha de pedir ajuda para as pessoas. Meu Deus, eu peço ao Senhor, até mesmo essa pessoa que está tendo uma dor forte na cabeça, uma dor na nuca, uma dormência nos braços, ela está sentindo uma formigação, um formigamento nas pernas, no braço, ela está sentindo como se fosse perdendo as forças. Isto parece até um princípio de um AVC. Essa pessoa está sentindo uma dor estranha, um mal-estar, ela vai aos médicos, toma medicamento, mas o mal-estar continua. Jesus, estou aqui perante o teu povo e diante da tua presença. Onde houver alguém, ó Deus, com essa situação, com essa enfermidade, em nome de Jesus, se ela já aconteceu, eu digo agora que as veias sejam desentupidas, que toda a sequela que foi promovida por conta deste AVC seja desfeito agora, e assim bem como, ó Deus, esta pessoa que está tendo sintomas para ter um AVC, eu já repreendo esse espírito de AVC, em nome de Jesus. Eu te repreendo, espírito do infarto, que quer fazer essa pessoa ter um infarto,
ela começa a caminhar, sente um cansaço extremo, uma dor no peito, uma dor nas costas. Em nome de Jesus, eu digo, sai desta vida, sai desta casa. Eu digo a todas as brigas, todas as situações que estão acontecendo dentro desta casa, fazendo essa pessoa ficar irritada, explosiva, nervosa, a ponto de que ela está à beira de um infarto, por conta de tantos problemas. Está amarrado, diabo. Eu te repreendo. Eu exijo neste momento que você saia desta vida, sai desta casa, sai desta família e não volte mais. Isso é uma ordem. Não aceito você nesta vida mais. Em nome de Jesus. Pai, todos os que oraram com fé, todos os que creram nesta oração, creram no nome de Jesus, eles bebendo desta água, que agora a Ti eu consagro, que nelas tenham, meu Pai, assim como temos orado todos os dias, que nelas sejam como um santo remédio, que ao beber desta água, esta pessoa seja livre em nome de Jesus. E se você crê, diga, eu creio, e beba desta água para a glória de Deus. Deus abençoe.